Fala pessoal, tudo bem? Finalmente chegamos aqui na nossa teoria comportamental. Nós vamos chamar ela de abordagem comportamental porque, na verdade, ela é composta por várias teorias distintas, tá? Então, a abordagem comportamental ela é composta por várias teorias. A teoria do Kurt Lewin, que fala muito sobre a dinâmica de grupo. Ele fazia vários testes, né, com grupos assim focais, grupo de experimento, grupo de controle e tal, e ele testou muita coisa. Então ele criou aí tudo aquilo que a gente fala de dinâmicas de grupos de aprendizagem. Sabe aquela aula de brincadeirinha que você faz uma atividade, mas tem uma moral da história no final? Um pouco, se for analisar, foi o Kurt Lewin que é precursor disso daí, tá? O Chester Bernard que traz pra gente as funções do executivo, ou seja, qual que é o papel do gestor do ponto de vista de execução, o que ele tem que fazer. O George Homans que traz pra gente a sociologia funcional de grupo, ou seja, qual que é o papel do líder ao fazer a gestão de grupos. Um grupo ali, outro grupo aqui e tal, como que você gerencia esses grupos. Herbert Simon que traz pra gente o comportamento administrativo, ele faz um estudo maravilhoso sobre psicologia comportamental. E é claro, né, a abordagem comportamental ela inclui nela tudo que foi criado, que funcionou, que deu certo, foi testado lá desde a década de 50, a teoria das relações humanas. Então, tudo que se sabe sobre liderança, comunicação, sobre dinâmicas de grupo, entre outros assuntos. Tá? Mas o mais importante aqui é falar sobre comportamento. Então, o que é comportamento para vocês? Comportamento é a maneira, para nós aqui, né? Comportamento vai ser a maneira pela qual um indivíduo ou uma organização ela age ou reage, tá? Então é muito importante levar isso em consideração. Comportamento é a forma de ação ou de reação, tá? Só que ela age ou reage em um determinado meio, interagindo com outras pessoas, é mais nesse contexto aqui. E para essa interação acontecer, existem estímulos. Há alguns estímulos que podem motivar ou desmotivar as pessoas a tomarem uma ação ou uma reação. Tá? Basicamente, as ciências comportamentais que trouxeram para a administração, para a gestão, essas teorias. Tá? Então, no fim das contas, nós estamos falando de psicologia, antropologia, psicanálise sim, tá? Diferente de psicologia aqui, é importante a gente colocar cada um na sua disciplina. Antropologia, sociologia, economia comportamental principalmente, todos eles tentam estudar o ser humano. E eles chegaram, né, na conclusão que o ser humano é um ser social. É legal que eles chamam de ser, eles não chamam nem de animal social. Eles entendem assim, o ser humano é um ser social. É um ser social dotado de várias necessidades. E essas necessidades precisam ser satisfeitas de alguma forma. Entendemos então que esse ser, que é humano, também é um animal, ele é dotado de um sistema psíquico, né? Então nós estamos falando aqui da cabeça, de um sistema muito complexo, neurológico, que a neurociência tenta estudar o tempo todo, como que a nossa mente é formada nesse sentido. Então nós temos esse sistema psíquico, e esse sistema psíquico ele é capaz de organizar as nossas percepções, de interpretar a realidade à nossa volta, tá? De forma cognitiva, ou seja, a gente tem que conhecer, tem que experimentar, tem que testar, E aí nós temos, né, para nossa percepção, nós temos a visão, a audição, a paladar e o tato, né, para poder experimentar esse mundo à nossa volta. No fim das contas, outra coisa muito curiosa, nós temos capacidade de linguagem, tá? De articular a linguagem, e vocês fazem isso de outra forma. Então vocês fazem isso através de sistemas computacionais, mas nós nos comunicamos, eu estou exercendo o uso da linguagem aqui para tentar transmitir algum conhecimento para vocês, mas também temos uma capacidade muito grande de abstrair ideias, coisas que outros animais não têm. Então é justamente por isso que o nosso comportamento ele é distinto, e é por isso que nós organizamos a sociedade dessa forma. O ser humano é o único que pode mudar a sua própria natureza. Enquanto o gato ele mia, ele caça, o pombo ele voa e ele tem que ciscar para comer, o ser humano ele pode caçar, pode cultivar, pode fazer um criame de pombo para poder comer ou vender. Então o ser humano ele tem uma criatividade, uma capacidade de abstração muito grande. E é nesse contexto que várias
teorias da psicologia, da antropologia, da psicanálise e entra dentro da gestão. A teoria comportamental, ela surge como uma forma de atualizar a teoria das relações humanas. E ela entra dentro da administração através de um movimento, de uma teoria que vem da psicologia, chamada de teoria behaviorista. Behavior, em inglês, quer dizer comportamento. Então, a teoria behaviorista ou behaviorista, né, ela surge justamente desse movimento da psicologia. E geralmente, ela tenta fundamentar o comportamento humano dentro das organizações, famílias, escolas, empresas, governos, cidades, unidades federativas e países, tá? Nação, nesse sentido, tá? O psicólogo por trás disso daí, eu só lembro aqui o sobrenome dele, que é o Watson. Então o Watson é o que está por trás lá da psicologia, fundamentando essa metodologia para trazer para dentro das organizações, tá? Eles fizeram vários estudos e tudo mais, mas no fim das contas, a própria teoria das relações humanas, com Kurt Lewin, com essas pessoas que eu apresentei aqui para vocês no slide anterior, contribuíram para a gente trazer para dentro das empresas esse assunto. Só que o ponto alto da teoria comportamental é entender o que motiva o ser humano. O que é que está por trás da motivação humana? E para isso, nós temos duas figuras importantes nesse cenário aqui. Nós temos o Abraham Maslow, tá? Maslow e o Herzberg. O Maslow, ele traz para a gente uma hierarquia de necessidades. Ele diz o seguinte, o ser humano tem várias necessidades. E à medida que ele satisfaz uma necessidade, é natural que surjam outras necessidades. Já o Herzberg, ele traz que as necessidades são divididas em dois fatores, tá? Então por isso que ele chama de teoria dos dois fatores. Começando pelo Maslow, ele diz que nós temos dois tipos de necessidades. As necessidades primárias, que também nós chamamos de necessidades básicas, tá? São básicas. E as necessidades secundárias, que também chamamos essas necessidades de psicológicas. Psicológicas. E uma coisa muito curiosa aqui, né? As necessidades básicas, dentro das empresas, o Maslow via dessa forma, Dentro das empresas, as pessoas precisam de descanso como necessidade fisiológica. Precisa de ter conforto físico, ou seja, trabalhar o dia inteiro em pé, tem que ter um momento para poder sentar, um horário para ir no banheiro, se aliviar. Então ele entende que essas necessidades dentro das empresas estão atreladas à razoabilidade do trabalho, ao conforto físico e à capacidade de poder se recuperar durante a jornada de trabalho. Ele entende que isso é uma necessidade do corpo humano, ou seja, é fisiológica, tá? Ele entende também que existe uma necessidade de segurança, ou seja, será que esse trabalho é perigoso o suficiente para eu não chegar em casa e poder dar um beijo nas crianças quando eu chegar em casa? Será que esse trabalho também não garante salário suficiente para poder fazer planos, colocar comida dentro de casa, pagar água, luz, aluguel, coisa do tipo assim? Será também que esse emprego ele é garantido ou amanhã eu posso ser chutado ou chutada dessa empresa? Então a necessidade de segurança, ela é tratada também como uma necessidade primária básica. Na verdade, tá? A necessidade de segurança, ela também flerta com as necessidades psicológicas, tá? E aí temos as necessidades secundárias, que estão mais atreladas à psicologia do ser humano. A necessidade social é a necessidade de fazer amigos, de conversar com essas pessoas e de ter relacionamento bom com o chefe, tá? Com os cargos de chefia. Da mesma forma, se as amizades e o relacionamento é importante, o reconhecimento também é importante. Então o reconhecimento está atrelado à necessidade de estima. Ou seja, como que você é reconhecido? Através de promoção, através de prestígio, um cargo de prestígio, através de responsabilidade, através de prêmio de salário, dinheiro, de prêmios públicos, aquele quadro que fica na parede da empresa falando assim, ó, vendedor do mês,
operador do mês, desenvolvedor do mês, é nesse sentido, tá? E ele traz também pra gente, dentro das organizações, né, a necessidade de autorrealização, que também é uma necessidade psicológica, mas para dentro de uma empresa, o gestor ele olha os seus liderados, né, a sua equipe dessa forma. Como que eu faço para minha equipe se sentir realizada? Bom, será que o trabalho dela é criativo, é desafiante? Essa pessoa tem autonomia? Ela pode participar das decisões? Ele tem senso de pertencimento? Sente que a empresa é da família, faz parte, né, de algo maior que a empresa pode oferecer para ela? Então aqui nós estamos olhando a hierarquia das necessidades de Maslow pensando no funcionário dentro de uma empresa, tá? Mas, na verdade, o Maslow ele não pensou só na empresa, ele pensou na vida. Como que ele pensou então a hierarquia de necessidades na vida? Ele pensou como se fosse uma hierarquia. Cada necessidade dessa está atrelada ao seu dia a dia, não só a sua vida dentro da empresa, mas sua vida fora da empresa também. E ele mostra pra gente uma hierarquia como se fosse uma evolução em degraus. Então as necessidades fisiológicas estão ligadas à fome, à sede, ao cansaço, ao abrigo, se proteger de frio, do calor, da chuva, do sol, a necessidade de sexo, né? Então nós estamos falando de necessidades do corpo humano, são estritamente fisiológicas. Mas temos também as necessidades de segurança, que é a proteção contra perigo, doença, incerteza, desemprego. É uma necessidade timidamente psicológica, tá? Aqui já é uma fronteira. Aí nós temos as necessidades sociais, que é de relacionamento amoroso, afetivo, com amigos, ser aceito por esse grupo, ter afeição por pessoas e também ter afeto das pessoas, ou seja, as pessoas ver afeição nela também, ser compreendido e também se fazer compreender, ser considerado em convites, por exemplo. Poxa, fulano fez um churrasco e não me convidou. Fulano fez um churrasco e não me convidou. É um tipo de necessidade estritamente. Acho que tive um problema com a câmera aqui, mas já voltou, né? É um tipo de necessidade extremamente psicológica, a necessidade social, a de interagir socialmente. E aí nós temos... Peraí, pessoal, acho que eu tô com um problema na minha câmera. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu vou resetar minha câmera e já volto rapidinho. Rapidinho eu volto. Tá? Acho que foi o... Acho que vai assim mesmo. Ela vai falhando, mas já a gente volta, tá? Necessidade de estima. A necessidade de estima é a de reconhecimento, é a de pertencer a algum grupo. Quando uma pessoa ela passa a escutar rock, ela quer ser reconhecida por escutar rock. Quando uma pessoa passa a assistir determinada série de TV, ela busca amizades e ser reconhecido por essas pessoas que também assistem a mesma série de TV. A necessidade de estima é a necessidade de pertencimento, tá? Então é de pertencer a algum grupo social. Na verdade, nós estamos falando de satisfação do ego, do orgulho, de prestígio, nós estamos falando de reconhecimento público, das pessoas poderem confiar na pessoa, de você entender que está progredindo socialmente, ou seja, fiz novos amigos, fui reconhecido por uma pessoa do alto escalão da empresa, coisa do tipo assim. Ser apreciado, e apreciado é elogio, tá? Então receber um elogio, ser admirado pelas pessoas. E por fim, né, dentro da hierarquia de Maslow, nós temos a autorrealização. Nós estamos falando aqui de transcendência, tá? Transcendência. A transcendência está ligada estritamente a buscar propósito, de encontrar propósito dentro da empresa, de encontrar propósito no trabalho, na vida, mais nesse sentido, nesse contexto. Tá? E aí, é claro, né, quando a gente olha essa hierarquia aqui, fica mais fácil entendermos qual que é a dinâmica disso tudo. Primeiro ponto, como que a gente satisfaz essas necessidades humanas proposta por Maslow? Primeiro ponto, as necessidades fisiológicas,
elas são satisfeitas dentro do ambiente de trabalho se você dá liberdade, autonomia, uma iluminação adequada, uma segurança e condições para que a pessoa possa ir no banheiro, tá? Para que a pessoa possa tomar um café, uma água, possa ter um armário e guardar seus pertences pessoais. Nesse contexto, tá? Como que você tira a satisfação das pessoas? Fazendo exatamente o oposto, confinando as pessoas no ambiente de trabalho. Ou seja, você não tem nem meia horinha para ir no banheiro, esticar as pernas, para tomar um café, para comer um pãozinho, nesse sentido. Quando você cria uma situação ruim de iluminação para a pessoa trabalhar, você dificulta o trabalho dela, você acaba trazendo para ela uma certa não satisfação dessas necessidades. A não satisfação, tá? Cria frustrações. Tá? E essas frustrações elas podem ser derivadas justamente disso daqui, do confinamento, do trabalho desagradável, ou seja, como que você tira a necessidade de segurança da pessoa? Você tira criando um trabalho desagradável, um ambiente de trabalho desestruturado, políticas imprevisíveis de empresa, sabe? Criar muito improviso. A pessoa tá ali fazendo um trabalho que leva horas para fazer aquele trabalho e o dono da empresa ou os gestores chegam toda hora falando para ele fazer outra coisa, ou coisas particulares do dono da empresa, e isso cria um trabalho mais desagradável. Da mesma forma, quando você não tem uma boa interação com seus liderados, não tem uma interação com os colegas, com a chefia e tudo mais, você cria também uma certa frustração, uma não satisfação de interação social. Aqui eu coloquei amor, mas não necessariamente está ligado a amor, está ligado a afeto, a amizade também, tá? Como que você diminui, como que você resolve, né, a satisfação de ego e social das pessoas? Amizade. Por isso que a confraternização da empresa é importante, por isso que você fazer happy hour é importante, justamente para criar interações sociais. É muito importante ter um happy hour de vez em quando da firma. Se não tem um happy hour, não tem interação social. E quando não tem interação social com colegas, com chefia e com subordinados, automaticamente a gente cria margem para frustração. E o mesmo vale para o ego, para a autoestima das pessoas. Então, como que a pessoa se sente com status privilegiado? Ela é reconhecida pelo bom trabalho que ela faz? Ela tem prestígio na profissão? Será que a profissão, ela tem orgulho de falar para as pessoas assim, eu sou um desenvolvedor sênior, sou um desenvolvedor pleno da empresa X, ou no meu caso assim, eu sou um coordenador do curso de administração da FAP. É importante, isso faz sentido para o ego da pessoa, tá? Essa sensação de orgulho é importante, as pessoas têm que se sentir orgulhosas de estarem trabalhando naquele ambiente. Como que você acaba com esse tipo de satisfação? É exatamente propondo o oposto, não dando prestígio, não reconhecendo a pessoa salarialmente ou publicamente, ou dando para ela aquela sensação de iniquidade, ou seja, imagina uma empresa em que as metas são diferentes, a meta de uma pessoa é vender 30 e a outra é 15, por quê? Por que um tem que ter uma meta maior? O que justifica isso? É o território? É a quantidade de pessoas trabalhando junto? Tempo de empresa? Então tem que tomar muito cuidado com algumas políticas, porque você acaba ferindo o ego das pessoas. Em relação à satisfação e à autorrealização também, tá? Leve em consideração que o sucesso da profissão, ela é medida pelo progresso dentro da empresa. A pessoa tem que se sentir pertencente ao propósito da empresa. Ela tem que se sentir realizada pessoalmente no trabalho. E é uma baita de uma missão de um gestor conseguir fazer isso com seus liderados, com seus subordinados. Agora, é natural. Se você não tem condições de fazer com que a pessoa se sinta satisfeita, realizada na empresa, ela vai ficar com desprazer em trabalhar lá. Ou seja, não tem prazer nenhum. Ela vai se sentir uma pessoa mal-sucedida. E ela vai pôr a culpa nessa mal-sucessão dela, né? Nesse fracasso da profissão, na empresa. Aqui eu não tenho mais por onde crescer. Empresas pequenas a gente tem um problema muito grande com isso. Muitas vezes você cresce até chegar nos donos. E aí você não tem mais para onde correr. Você não tem mais ascensão dentro da empresa.
e aí acaba criando determinadas frustrações. Então, a hierarquia de necessidade de Maslow aplica sim em muitas coisas. Aplica para a gente entender as motivações dos funcionários, aplica para entender as minhas motivações, aplica também para a gente entender motivações de compra do cliente. Tá? Então, muitos do que a gente faz em marketing é baseado nessas necessidades de Maslow aqui. Que necessidade que eu estou atendendo no cliente? Ela é fisiológica, de segurança, social, ego? E a maioria das empresas vendem aqui, ó, principalmente aqui, tá? No ego. O ego é onde se mais ganha dinheiro, tá? Prestígio. É só olhar os cursos de marketing digital prometendo dinheiro fácil, prestígio, liberdade financeira. Aqui nós estamos falando totalmente de status, de prestígio, pessoa querer ser reconhecida no marketing digital. É isso. É esse o argumento de venda que é utilizado, tá? Não tem nada de novidade no marketing digital. É só um discursinho bem feito, apenas, tá? E uma coisa muito legal, né? O trabalho do Maslow é bacana, só que ele não é o único. Existe também a teoria dos 2 fatores do Mintzberg, mas a gente deixa para falar da teoria dos fatores motivacionais e higiênicos do Herzberg. Acho que eu falei errado para vocês, né? Deixa eu ver aqui. É do Herzberg, tá certo. O Herzberg, então, vamos deixar para a próxima aula, tá? Falou, até daqui a pouco.